Em 1963, na pequena cidade fictícia de Haddonfield, no estado de Illinois, um acontecimento abalou silenciosamente as estruturas de uma comunidade que se acreditava imune ao horror. À primeira vista, tratava-se de mais uma típica cidade suburbana americana. Ruas arborizadas, casas alinhadas com jardins bem cuidados, celebrações comunitárias previsíveis e a sensação quase ingênua de segurança permanente. Foi nesse cenário de aparente normalidade que surgiu o nome registrado nos arquivos médicos e policiais: Michael Myers. Para muitos, apenas uma criança de 6 anos. Para outros, o prenúncio de algo que jamais poderia ser plenamente explicado ou racionalizado. Os relatórios oficiais descrevem uma noite de outono fria e comum, típica da temporada de Halloween, interrompida por um episódio de violência familiar que encerrou abruptamente qualquer noção de infância para aquele garoto. Não houve sinais prévios amplamente reconhecidos pela vizinhança. Nenhuma sequência pública de comportamentos que indicasse o que estava por vir. O que restou foram documentos sucintos, depoimentos fragmentados e a perplexidade de autoridades que se viram diante de um ato cometido por alguém cuja idade contrastava brutalmente com a gravidade do ocorrido. Após o incidente, Michael foi considerado inapto para retornar ao convívio social e encaminhado ao Smith's Grove Sanitarium. Ali, entre grades discretamente camufladas como medidas terapêuticas e protocolos psiquiátricos rígidos, iniciou-se um período de 15 anos de confinamento e observação clínica contínua. O prontuário indicava comportamento catatônico prolongado, ausência de resposta emocional consistente e um padrão persistente de silêncio voluntário. Funcionários relatavam que ele passava horas imóvel, sentado ou em pé junto à janela, como se aguardasse algo que apenas ele pudesse perceber. Não reagia a provocações, não participava de atividades recreativas, não estabelecia vínculos. A ausência de explosões comportamentais não trazia alívio. Pelo contrário, intensificava a inquietação dos que o monitoravam. Médicos descreviam a sensação desconfortável de serem observados por ele, e não o contrário. Entre paredes frias, corredores vigiados por câmeras e portas trancadas por mecanismos pesados, consolidou-se a lenda de um paciente que não gritava, não chorava, não demonstrava arrependimento ou medo, apenas observava. Ao longo dos anos, o silêncio de Michael Myers tornou-se mais perturbador do que qualquer manifestação explícita de descontrole. Era um vazio constante, olhar fixo que parecia atravessar pessoas e objetos, como se buscasse algo além das limitações físicas daquele confinamento. Assim, enquanto Haddonfield tentava retomar sua rotina e relegar o episódio ao campo do indizível, no interior de Smith's Grove, formava-se a narrativa de que aquele não era apenas um jovem institucionalizado, mas um enigma humano cuja ausência de expressão dizia mais do que qualquer palavra jamais poderia dizer. Se você é fascinado por mistérios não resolvidos e casos intrigantes como esse, não deixe de se inscrever no canal e ativar o sininho. Aqui no Mistérios da Meia-Noite, a verdade está sempre à espreita na escuridão. Testemunhos do então psiquiatra responsável, o Dr. Samuel Loomis, descrevem um indivíduo cujo olhar parecia desprovido de qualquer traço reconhecível de empatia. Segundo anotações clínicas preservadas nos arquivos do Smith's Grove Sanitarium, não se observavam surtos psicóticos evidentes, tampouco delírios articulados ou episódios constantes de agitação. Michael Myers não apresentava o perfil clássico de um paciente em ruptura com a realidade. O que inquietava era precisamente o oposto, uma estabilidade fria, quase mineral. Loomis teria relatado em termos técnicos que a ausência de resposta emocional,
ultrapassava o que se poderia classificar como embotamento afetivo. Havia algo mais profundo, uma desconexão que não parecia derivar de trauma manifesto ou confusão mental, mas de um vazio estrutural. Ele descreveu a sensação de estar diante de algo primordialmente vazio, como se o corpo do paciente fosse apenas um invólucro funcional, desprovido de conteúdo reconhecível. Ao longo dos anos, o médico passou a defender que não se tratava apenas de reabilitação psiquiátrica, mas de contenção. Em 1978, na véspera de Halloween, esse longo período de confinamento chegou abruptamente ao fim, sob circunstâncias ainda debatidas nos relatórios oficiais. Michael Myers desapareceu das instalações do sanatório. A evasão não foi marcada por alarde ou confronto prolongado. Foi silenciosa, quase clínica em sua execução. Horas depois, registros indicavam seu deslocamento em direção a Haddonfield, o ponto de origem de sua história. Compartilhe este vídeo com seus amigos que também amam explorar o inexplicável. Quem sabe juntos, vocês não desvendam o próximo grande mistério. O retorno foi silencioso e metódico. Vestindo um macacão escuro de trabalhador industrial, utilizando uma máscara branca de feições inexpressivas, originalmente concebida como objeto trivial, mas transformada em emblema, ele passou a circular pelas ruas suburbanas como uma presença espectral. Máscara, pálida, imóvel, anulava qualquer resquício de identidade individual. Não havia traço de idade, intenção ou emoção. Tornou-se símbolo de sua fragmentação, rosto artificial substituindo o humano. Relatos daquela noite descrevem uma sucessão de aparições inquietantes. Moradores mencionaram a sensação de estarem sendo observados, antes mesmo de perceberem sua presença física. Testemunhas falaram de perseguições persistentes, conduzidas não com pressa, mas com constância. Passos lentos, porém implacáveis. Uma figura que surgia ao fundo de corredores, entre árvores ou atrás de cercas residenciais, permanecendo imóvel por segundos excessivamente longos antes de avançar novamente. O que marcou profundamente a trajetória de Michael Myers não foi apenas a violência associada a seus atos, mas a coreografia quase ritualística de seus movimentos. Ele parecia obedecer a uma lógica própria, alheia ao impulso ou à improvisação. Não gritava, não ameaçava, não dialogava. Surgia, observava e avançava. Esse padrão alimentou a percepção de que não se tratava de mera agressividade descontrolada, mas de uma execução fria, reiterada e simbólica. Ao longo dos anos seguintes, múltiplos registros indicaram que sua presença esteve ligada a eventos traumáticos, recorrentes, na mesma época do ano. Cada novo episódio reforçava o ciclo narrativo que associava a sua figura ao Halloween, data que, em Haddonfield, deixou de representar fantasia e passou a significar alerta. Autoridades locais tentaram enquadrar os acontecimentos dentro de parâmetros investigativos tradicionais: motivação, oportunidade, perfil comportamental. Ainda assim, a ausência de explicação convincente enfraquecia qualquer conclusão definitiva. Se este mistério mexeu com você, deixe seu like. Isso nos ajuda a continuar trazendo histórias que desafiam o entendimento e alimentam o desejo pelo desconhecido. Gradualmente, a narrativa coletiva da cidade passou a tratá-lo não apenas como um criminoso reincidente, mas como uma personificação do medo sazonal, um vulto que transformou o Halloween de celebração em vigília. Pais passaram a acompanhar os filhos com cautela redobrada. Portas eram trancadas mais cedo, e a simples visão de uma máscara branca sob a iluminação pública tornava-se suficiente para instaurar silêncio. Fisicamente, descrições convergem para a imagem de um homem de estatura elevada, postura rígida e movimentos econômicos.
Não corria. Não demonstrava pressa. Sua aproximação era constante, calculada, quase mecânica. Essa ausência de urgência produzia um efeito psicológico particular. Transmitia a impressão de que ele não precisava acelerar, pois o desfecho era inevitável. Assim, consolidou-se a percepção de que fugir não significava escapar, apenas adiar o confronto, e que para Michael Myers, o tempo parecia sempre estar a favor. Mas e aí? Eu quero saber o que você acha. Deixe seu comentário abaixo e compartilhe sua teoria sobre esse mistério. Sua opinião pode nos ajudar a desvendar ainda mais segredos escondidos na escuridão. Michael Myers permanece, nos registros e na memória coletiva de Haddonfield, como mais do que um indivíduo identificado por nome e prontuário. Ao longo das décadas, sua trajetória deixou de ser apenas um conjunto de ocorrências policiais para se tornar uma narrativa híbrida, parte documentação oficial, parte tradição oral, parte advertência transmitida entre gerações. O que começou como um caso clínico isolado transformou-se em um marco psicológico para toda uma comunidade. Arquivos médicos do Smith's Grove Sanitarium registram avaliações técnicas, termos diagnósticos e observações comportamentais que tentavam enquadrá-lo dentro de categorias reconhecíveis. Contudo, as descrições frequentemente esbarravam na insuficiência da linguagem clínica. Relatórios policiais, por sua vez, enumeravam datas, horários, perímetros isolados e procedimentos de busca. Ainda assim, a soma desses documentos não oferecia uma resposta conclusiva sobre motivação, padrão psicológico definitivo ou possibilidade real de reabilitação. Entre diagnósticos incompletos e tentativas frustradas de contenção, consolidou-se a figura de um homem cuja presença parecia desprovida de motivação clara, uma sombra persistente nas bordas da normalidade social. Ele passou a ocupar um espaço simbólico, não apenas o de um agressor reincidente, mas o de uma anomalia que desafia explicações confortáveis. A ausência de discurso, de justificativa ou de manifesto pessoal impediu qualquer narrativa redentora ou racionalizante. Restou apenas o fato bruto de sua existência e seus retornos. Com o passar do tempo, crianças que cresceram ouvindo sussurros sobre aquela noite de 1963 tornaram-se adultos que reforçavam medidas de segurança a cada outubro. O nome Michael Myers deixou de ser pronunciado em voz alta com frequência. Era substituído por alusões, por silêncios estratégicos, por olhares trocados em datas específicas. O medo deixou de ser episódico e tornou-se cíclico, integrado ao calendário da cidade. Se viveu entre nós como um ser humano comum, antes de seus atos. Os arquivos não são capazes de responder. Fotografias da infância mostram uma figura indistinguível de tantas outras. Não há nos registros públicos indícios inequívocos que apontem para um destino inevitável. Essa lacuna alimenta a inquietação, a possibilidade de que o extraordinário possa emergir do ordinário sem aviso prévio. O que permanece é o registro de um silêncio inquietante, de passos medidos na noite e da sensação persistente de estar sendo observado por algo que não manifesta pressa nem hesitação. Mais do que os eventos em si, o que marcou Haddonfield foi a percepção de que certas presenças não precisam de explicação para exercer influência duradoura. Assim, Michael Myers continua existindo não apenas nos relatórios arquivados ou nas lembranças fragmentadas de testemunhas, mas no imaginário coletivo de uma cidade que aprendeu a conviver com a ideia de que, às vezes, o mais perturbador não é aquilo que se compreende, mas aquilo que simplesmente existe em silêncio, observando. E assim, mais um enigma se junta à nossa coleção de mistérios insondáveis. No próximo episódio,
Continuaremos nossa busca por respostas nas sombras. Até lá, mantenha sua mente aberta e os olhos sempre atentos, porque o desconhecido pode estar mais perto do que você imagina. Nos vemos na próxima meia-noite.